Jerusalém voltou a ser pivô de um confronto sangrento entre israelenses e palestinos com dezenas de mortos, o mais letal desde a guerra em Gaza em 2014. Os atos de violência foram motivados pela abertura da embaixada americana em Jerusalém, que ocorreu nesta segunda-feira, 14. Em dezembro, a decisão do presidente americano, Donald Trump, já havia enfurecido os palestinos e causado controvérsia na comunidade internacional. Palestinos vêm protestando há semanas na fronteira com a faixa de Gaza, mas o número de mortes aumentou exponencialmente nas manifestações durante a abertura da embaixada. Ao menos 55 pessoas já haviam morrido nos confrontos até o início da tarde. Opositores da decisão de Trump dizem que ela é uma clara demonstração de que os Estados Unidos apoiam a reivindicação de Israel ao domínio completo de Jerusalém. Palestinos dizem ter direito à parte leste da cidade. Trump não esteve presente durante a cerimônia de abertura, mas fez uma transmissão de vídeo afirmando que Israel é uma nação soberana com o direito de determinar sua própria capital, mas durante muitos anos deixamos de reconhecer o óbvio. Houve confronto entre policiais e manifestantes que levantaram bandeiras palestinas. Enquanto isso, na fronteira com Gaza, o exército israelense disse que 40.000 palestinos participaram de protestos violentos em 13 locais ao longo da cerca de segurança. O Hamas já prometera aumentar a intensidade dos protestos antes da terça-feira, quando os palestinos relembram o que eles chamam de Nakba, quando milhares deixaram suas casas ou foram deslocados após a fundação do Estado israelense, em 14 de maio de 1948. Árabes e judeus travam uma intensa disputa desde o começo do século XX para transformar Jerusalém em capital da Palestina e de Israel, respectivamente. Mas esse conflito, que faz do Oriente Médio um centro permanente de tensão, é apenas mais um capítulo de uma história que mescla confrontos por território e heranças sagradas há milênios. Jerusalém já foi ocupada, destruída, sitiada, atacada e capturada muitas vezes por diferentes povos, entre eles egípcios, babilônios, romanos, árabes e judeus, em cerca de 3.000 anos de história. Também foi glorificada por cristãos, judeus e muçulmanos, que veem na cidade o berço de suas religiões. A aparente convivência harmônica entre os bairros judaico, muçulmano, cristão e armênio na cidade velha, cercada por muros em Jerusalém Oriental, contudo, não é um indicativo de que o atual confronto esteja perto do fim. Mas como essa cidade de 150 km², a área é pouco menor que a de Natal, capital do Rio Grande do Norte, tornou-se a mais sagrada e disputada do mundo por tantos milênios. Heranças religiosas. Para os cristãos, Jerusalém foi o palco da paixão de Cristo, o local onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. O lugar exato, o Monte Calvário, o Gólgota, ficava próximo da Jerusalém antiga, dentro dos limites da cidade atual. Para os muçulmanos, Jerusalém é o lugar onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Já segundo a tradição judaica, a cidade foi declarada como capital do reino dos judeus pelo rei Davi e é o local onde foi construído um templo para guardar a Arca da Aliança, onde estariam as tábuas dos 10 mandamentos. Por isso, até hoje, Jerusalém atrai peregrinos de diferentes religiões em busca de lugares sagrados. Na Cidade Velha, é possível percorrer, por exemplo, as 14 estações pelas quais se acredita que Jesus passou carregando a cruz até a Igreja do Santo Sepulcro, visitar a mesquita de Al-Aqsa e se deslumbrar com a cúpula da rocha. E, ainda, depositar votos de fé no Muro das Lamentações, um pedaço do Templo de Jerusalém erguido por Herodes e cercado por sinagogas. Disputas por território. Parte das disputas na região está relacionada à crença de fiéis de que seus antepassados chegaram primeiro à região onde hoje fica Jerusalém, ou mesmo de que a ligação com a cidade é mais legítima. Apesar de haver indícios de que o local já era habitado em 3200 AC, ninguém sabe ao certo quem foram os primeiros a ocupá-lo. A história de conflitos na região envolveu, no fim do século 7 AC, egípcios e assírios e, em séculos seguintes, babilônios e persas, gregos, romanos, turcos e otomanos.
Os confrontos forçaram a diáspora judaica e Jerusalém foi controlada por muçulmanos por séculos até o final da Primeira Guerra Mundial e o fim do Império Otomano. A partir daí, franceses e britânicos ocuparam a região, redefinindo fronteiras. O confronto entre judeus e palestinos no começo dos anos 1920, a região da Palestina passou a ficar formalmente sob o comando do Reino Unido e, com o apoio dos britânicos, judeus de todas as partes do mundo começaram a voltar à Terra Santa, migrando para o território do atual Estado de Israel. Jerusalém foi capital do mandato britânico da Palestina até 1948. Um ano antes, a Assembleia Geral da ONU decidiu pelo plano de partilha da Palestina entre um Estado árabe e outro judeu. Jerusalém foi designada como Corpus Separatum, corpo separado, sob controle internacional. O plano, porém, não chegou a ser implementado. Em 1948, foi declarada a independência do Estado de Israel e, logo em seguida, eclodiu a Guerra Árabe-Israelense. Ao final daquele conflito, Jerusalém foi dividida, com a parte ocidental sob controle de Israel e a parte oriental controlada pela Jordânia. Depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel capturou a parte oriental da cidade. Desde então, vem construindo assentamentos em Jerusalém Oriental. Esses assentamentos são considerados ilegais pela comunidade internacional, posição que é contestada pelo governo israelense. Os palestinos, por sua vez, reivindicam que Jerusalém Oriental é a capital palestina. Esse pleito faz parte das tratativas de acordo de paz para tentar criar um Estado palestino ao lado de Israel. Estima-se que 1/3 da população de Jerusalém seja composto por palestinos, e muitas são as famílias que estão na região há séculos. Enquanto árabes e judeus enfrentam dificuldades para executar o plano de partilha da Palestina conforme determinado pela ONU, as ações militares na região nunca cessaram. Decisão polêmica. A chefe de política internacional da União Europeia, Federica Mogherini, afirmou: "Esperamos que todos ajam com moderação para evitar uma perda maior de vidas." A Alemanha, por sua vez, afirmou que Israel tem o direito de se defender e deve fazê-lo de maneira proporcional. Um dos pronunciamentos mais fortes em relação ao confronto veio do Alto Comissário da ONU para Direitos Humanos, o saudita Zeid Ra'ad al-Hussein, que condenou o assassinato chocante de dezenas e os danos a milhares causados pelo fogo aberto de Israel. Na fronteira de Israel com a faixa de Gaza, palestinos atiram pedras e dispositivos incendiários contra o exército israelense, que usa atiradores de elite. Nesta segunda-feira, um porta-voz do presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas afirmou que com este passo, o governo americano cancelou seu papel no processo de paz e insultou o mundo, o povo palestino e a nação árabe e islâmica, além de criar provocação e instabilidade. O secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abu Gheit, disse que é vergonhoso ver países celebrando, juntamente com os Estados Unidos e Israel, a mudança da embaixada americana para uma Jerusalém ocupada, em uma violação clara e grave da lei internacional. Já o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que a abertura da nova embaixada é um dia glorioso e que Trump está fazendo história ao reconhecer a história. Na tentativa de manter a neutralidade e não influenciar diretamente o já complicado acordo de paz na região, a comunidade internacional nunca reconheceu a soberania de Israel sobre a cidade. A maioria dos países, por exemplo, estabeleceu representações diplomáticas em Tel Aviv e arredores, mas não em Jerusalém. Por isso, o anúncio do reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por Donald Trump e a mudança da embaixada foram criticados também por aliados dos Estados Unidos, como o Reino Unido. Até mesmo o Papa Francisco se manifestou pedindo que a decisão fosse revista. A decisão de Trump vai na mesma direção de uma medida aprovada em 1995 pelo Congresso dos Estados Unidos, prevendo a transferência da embaixada para Jerusalém. No entanto, isso nunca havia sido posto em prática, porque era necessária a aprovação da presidência, o que nunca ocorreu, até agora. Todos os semestres, o ato do Congresso foi encaminhado aos presidentes, mas a praxe sempre foi renunciar à mudança. Então não deixa de se inscrever, do nosso canal. Até o próximo vídeo.